a esse culto dessa manhã. Quero dar bom dia a todos que já estão aí presentes, nossa irmã Jaqueline, o irmão Luiz, a irmã Maria Cristina, a irmã Wanda que está aqui do meu lado, e a todos os irmãos que estão participando, que vão participar aí através do YouTube ou das plataformas onde esse vídeo será inserido. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar o culto aqui com o nosso irmão Luiz, compartilhando, com a igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração, para que haja edificação da igreja, para que haja conforto, para que haja consolação, exortação também, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, bom dia, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Amém, pastor Aguilar, bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos trabalhar no Salmo 111, um salmo de louvor e adoração. Eu gosto muito dele. Ele mistura louvor e adoração e ainda justifica. E graças a Deus, pastor, estamos aqui mais um dia. O senhor já fez a oração introdutória, enquanto as pessoas procuram o Salmo 111, Estamos aqui mais um domingo. Estamos aqui porque fomos chamados, escolhidos, porque estamos aqui porque quisemos, porque éramos cegos, e o sangue de Cristo removeu as camas dos nossos olhos. E hoje nós entendemos e somos agradecidos ao derramamento do sangue, porque Jesus se entregou para a morte, para que nós tivéssemos a eternidade com Ele. Então estamos aqui porque nós estávamos destinados à morte eterna, e agora não, nós estamos destinados à vida eterna. Nós veremos Jesus, nós estaremos com Ele, e isso é maravilhoso. Então vamos agora passar a leitura do salmo curto, e depois eu vou fazer breves comentários. É sempre bom lembrar aos irmãos que quando os salmos eles foram escritos, isso foi no Antigo Testamento. Jesus ainda não havia vindo, as promessas para o povo de Israel naquela época eram promessas materiais nessa terra, enquanto hoje para nós as promessas são celestiais. Então isso nos leva a, quando lermos o Salmo, a realmente ler aquilo e absorver que aquelas palavras, muitas das palavras que estão ali, elas precisam ser entendidas como promessas celestiais e promessas para um tempo, promessas que foram feitas num tempo, tinham uma finalidade, mas a palavra de Deus é perfeita, ela não muda, então nós podemos tranquilamente entender as promessas celestiais depois da vinda do Messias. Então vamos em frente. Aqui a minha Bíblia é a versão Almeida e atualizada, lá no Salmo 111, e o título está As Obras Magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração, renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que neles se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se há sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis
todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Então vamos lá. Ele já começa no versículo 1, dando aleluia, louvando a Deus, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, e fala de todo o coração, render graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Então aqui nós já podemos entender o seguinte, vamos transportar para os dias de hoje. Aqui ele fala em congregação, quando ele diz na companhia dos justos. Aqui nós estamos pensando na igreja de Jesus Cristo, como estamos aqui hoje, reunidos para louvarmos e render graças ao Senhor e também para discernirmos a sua palavra. Como disse o pastor Aguilar, essa palavra ela nos cura, ela também nos repreende, ela nos edifica, ela renova a nossa fé. E ele continua. Grandes são as obras do Senhor, considerável por todos os que nele se comprazem. Quem são as pessoas que têm prazer em estar com Deus? São seus filhos, somos nós que fomos chamados e escolhidos, que fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que através do sangue de Cristo removeu as escamas dos nossos olhos e nos mostrou que pelas nossas próprias obras seria impossível nós reconciliarmos com Deus. Então, aleluia, graças a Deus por isso. Então, qual é a grande obra que nós podemos considerar? A obra da salvação do homem. Essa é a verdadeira obra. Deus poderia permitir simplesmente que tudo acabasse, queimava tudo, e nós estaríamos mortos para a eternidade, todos. Mas não. Deus escolheu um povo, Ele nos chamou, nós temos a eternidade com Ele. Essa é a maior obra, a eternidade. Jesus, Ele subiu aos céus com o corpo glorificado, e nós veremos Jesus à nossa frente. Teremos um corpo glorificado também. A nossa mente não consegue entender isso agora, mas será maravilhoso. Essa é a grande obra de Deus. E ele continua, em suas obras, a glória e a majestade e a sua justiça permanece para sempre. Aí vocês vão ver que aqui ele vai falar em justiça várias vezes. Qual é a justiça? A justiça de Deus em Jesus. A justiça de Deus é a restauração do ser humano através do derramamento de sangue de Cristo. Aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, que acreditou no sacrifício de Deus, independente de obras, ele é considerado justo por Deus pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus que morreu por nós. Aquele ladrão que foi crucificado com Jesus, que no início até ficou zombando, mas depois ele parou e se arrependeu e falou, não, esse aí é Filho de Deus, ele não é que nem nós, não. Ele pediu, Senhor, me salva. Ele até falou, salva-te a ti mesmo, mas depois ele clamou pela salvação. E todos que clamam quando ele clamou pela salvação a Cristo, ele aceitou a Cristo como Filho de Deus, porque ele sabia que só Deus poderia salvá-lo daquela situação. E ele foi salvo. E é aí que vem, não é por obras. É bom que dê esmolas? É bom que você faça muitas
pratique o bem, é fundamental, é importante, mas não é isso que vai te salvar. Então vamos continuar aqui. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. E a misericórdia maior é essa. Eu vou insistir, a nossa salvação. Nós poderíamos estar destruídos, mas não. Ele nos amou primeiro. É benigno e misericordioso. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua herança. Aqui, no caso, se lermos ao pé da letra e contextualizarmos, nós vamos entender que veio a herança lá de trás, nos pais da fé. Abraão, que falou: de ti farei uma grande nação. E a salvação de Abraão foi imputada por fé que estava com Deus. Não tinha Cristo, ele tinha fé profunda em Deus que falava com ele, mas nós não. A nossa fé, evidentemente, não é a fé do Senhor Jesus, que mandou o seu Filho. Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a aliança da salvação, ela é perene, ela continua. Só que no Antigo Testamento, ele ainda não havia se manifestado em carne. Jesus apareceu para Abraão em muitas situações. É entendido com clareza no Antigo Testamento que Jesus apareceu, mas para nós ele habitou. Ele falou o seu evangelho, ele foi o único que conseguiu cumprir a lei sem pecar. Então, continuemos. Manifesta ao seu povo o poder de suas obras, dando-lhe a herança das nações. Aqui é outra coisa. Ali ele manifestou ao povo: tudo bem, ele deu, né? Vão para Canaã, vocês vão vencer. Ele deu nações. Mas para nós não, para nós é Jerusalém celestial. Isso é o que interessa. Deus não poderia nos dar a eternidade, levar para a dele, nós com esse corpo destruído pelo pecado. A nossa promessa, a nossa certeza está na Jerusalém celestial, está na convivência com Jesus. E vamos em frente. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Aqui ele está querendo dizer o quê? Que a palavra de Deus é imutável, é o princípio da imutabilidade de Deus. Precisamos entender isso. Quando hoje em dia nós vemos as pessoas falarem: não, vamos interpretar melhor a Bíblia. Isso não existe. Isso não existe. Isso é o prazer do homem em querer se livrar da culpa. E por que ele quer se livrar da culpa? Porque Deus nos criou, Deus nos fez especiais, Deus instalou a moral dele em nossos corações. Continuando. Estáveis são eles, os preceitos, a lei de Deus, para todos sempre instituído em fidelidade e retidão. Muito bem, se o homem não tivesse Deus, qual seria a referência? Matar uma criança? Interromper a vida de um ser humano, ainda em gestação? Qual seria a moral do homem? Não há certo e errado se não houver a palavra de Deus. Então, precisamos entender isso. Estáveis são estáveis, eles não mudam. Agora vem o versículo que eu mais gosto. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Aqui ele diz assim: enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Aqui é uma profecia, aqui é uma fala profética. Ele está dizendo enviou, mas na verdade ele estava profetizando. E graças a Deus, a profecia se cumpriu. A nossa redenção é Jesus, o nosso único Senhor e suficiente Salvador.
o derramamento voluntário do sangue de Jesus foi o que nos levou à reconciliação com Deus, à paz com Deus. E continuamos. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela o prudência todos os que o praticam. Isso é lógico. Se você segue a palavra de Deus, não adianta. Você será sempre uma pessoa sábia e prudente, admitindo assim, mesmo que você não conheça perfeitamente o Código de Trânsito brasileiro, mas se você, em função do seu bom senso, se você não ultrapassar o sinal vermelho, não exceder a velocidade das placas, se você obedecer a toda a sinalização, você não vai ser multado. Então isso é muito importante. Eu estou fazendo uma comparação simplória, né? Mas o homem não consegue obedecer a lei completamente. Então ele vai chegar muito em casa, não tem jeito. Mas continuando e finalizando, o seu louvor permanece para sempre. Por quê? Porque nós estamos aqui louvando a Deus aqui, com esse corpo nessa terra. Mas o louvor vai continuar na eternidade com Jesus Cristo. Então, era o que eu tinha a falar. Muito obrigado, pastor Aguilar. Eu devolvo a palavra para o senhor. Amém. Glória a Deus. Temos aqui alguns pontos importantes aí da pregação, né? Muito bom relembrar. Embora foi tudo que tinha para ser dito, foi dito, né? Dessa passagem aí, sempre uma palavra que é objetiva e que traz aqueles recursos que nós precisamos aí para o nosso dia a dia, para a nossa semana. Então começa aí falando sobre a igreja, né? E a palavra, o poder da palavra dentro da igreja. É importante a gente entender, né? Que sem a palavra realmente não existe igreja, não existe sequer o cristão. Então a base é a palavra. E a grande obra verdadeira não é aquela obra que a pessoa acha que ela está fazendo uma caridade, né, para alguém, está ajudando. Claro que nós devemos fazer isso, nos compadecer daqueles que estão precisando, né, e ajudar, né, isso faz parte também da nossa estrutura cristã. Mas não é essa obra que tem um poder para nos salvar, mas a obra que o Senhor Jesus fez lá na cruz. Isso é sempre bom trazer, porque isso traz muita confusão, né? Muitas religiões, muitas crenças e até muitos ramos, né, do próprio cristianismo, eles pregam essa questão da salvação pela obra, sem caridade não há salvação, e isso não é verdade. A boa obra, as boas obras, elas são evidências de quem já é salvo, mas primeiro você tem que ser salvo, né? Senão você vai fazer grandes obras e, na verdade, a pessoa não tem nada, né? Então não são essas obras que salvam as pessoas. Foi boa essa ênfase aí. A outra coisa interessante que eu achei é a nossa certeza está na salvação, né? Então, o que dá a certeza do crente de servir a Cristo, de continuar firme na caminhada, é a certeza da salvação, é a certeza da vida eterna. São coisas que não estão visíveis agora para nós, são coisas que nós estamos aguardando, são coisas que nós estamos esperando. Então, nós caminhamos nessa certeza, nessa esperança e, por que não, nessa alegria. E o irmão também tocou na questão da reconciliação, né? Que é necessário que a gente entenda isso, que quando nós nascemos, nós já nascemos em inimizade para com Deus, nós nascemos como inimigos de Deus, mas Ele não fez nada para Ele, nós já fazemos, nós já herdamos, né? Na verdade, isso de Adão. Então nós nascemos com essa herança, né, do pecado original, e depois nós também cometemos os próprios pecados cotidianos, né, os nossos pecados diários, e isso vai aumentando essa inimizade com Deus, e essa paz com Deus é selada, como o irmão explicou muito bem, através do Senhor Jesus, tá? Então é a questão da reconciliação. Aí finalmente o irmão falou sobre o louvor a Deus que deve ser para todo sempre. Então aquele que é salvo, aquele que tem a certeza da sua salvação,
ele traz dentro de si essa necessidade de louvar, de adorar, de agradecer, de viver uma vida em gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Então, irmãos, que Deus Ele continue abençoando aí, dando aos irmãos sempre essa inspiração, né, de trazer uma palavra, né, não precisa ser aquela palavra rebuscada, né, que as pessoas falam e ficam repetindo as mesmas coisas, né, irmão, olhar para o lado, olha nos olhos do seu irmão agora e diga para ele que você o ama, né, e tal, aquela emotividade toda. Não, tem que ser uma coisa que traga realmente recurso, que traga fortalecimento para que nós possamos viver no nosso dia a dia, e não apenas aquilo que vai tratar de emoções no momento, mas que depois a pessoa continua vazia do mesmo jeito que ela entrou, ela acaba saindo ali daquele lugar. Então é preciso realmente que a pessoa saia robusta de fé, porque nós vivemos num mundo que tem uma intensidade muito grande de situações difíceis, de problemas, de injustiças, de maldade. Então nós precisamos estar revestidos de Deus, nós precisamos, né? É uma necessidade que nós temos para poder suportar isso. Então que Deus continue aí abençoando a sua vida, tudo aquilo que aprova Ele colocar aí debaixo da sua responsabilidade, né? Abençoa também a sua irmã, a Cristina aí, todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus, e a tudo que Ele colocou na administração do trabalho, saúde, a casa, né? Tudo que aprova a vocês administrar pela bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então louvar o nosso Deus. Qual vai ser o hino hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 340 da harpa cristã. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguidos por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidado para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visões dos céus. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderá também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia, glória a Deus. Dá uma verificada aí, acho que tem alguém que está com o microfone ligado aí, viu? Dá uma olhadinha aí, dá uma desligada aí, não sei. Bom, gente, vamos dar continuidade então
a palavra, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 1, Evangelho de João, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1. Tá? Enquanto os irmãos vão aí localizando a palavra, eu vou pedir a Deus aqui que nos dê a direção em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Então, aqui no capítulo 15, tem um subtítulo que é a videira e os ramos, tá? Mas nós não vamos ler o capítulo todo não, nós vamos até o versículo de número 11, tá? Depois, em outra oportunidade, a gente vai do 12 até o final, mas vamos hoje ler até o 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, eu o lanço no fogo, eu o queimo. Se permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e que vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Né? Glória a Deus. Então vamos entender direitinho, né? Essa passagem interessante do Senhor Jesus. Ele fala aí sobre a videira, né? E ele fala sobre a videira verdadeira, ele fala sobre ramos, ele fala sobre agricultor, né? Ele fala sobre fruto, né? E claro que aqui nós não estamos falando de viticultura, nós não estamos falando aqui de plantações. Jesus não está falando sobre plantação, ele está falando sobre vidas, ele está falando sobre alma, ele está falando sobre o Pai, e ele está falando sobre ele mesmo, né? Está mostrando isso aí, tá? E ele fala uma coisa muito interessante, né? Quando ele começa a falar na questão da videira, que ele faz essa comparação, ele se identifica, né? Ele mostra ali que ele é como uma videira, tá? Então, que para haja vida naqueles ramos. Quem são os ramos? Os ramos somos nós, somos os discípulos, né? São aqueles que creem. É necessário que esses ramos estejam inseridos nessa videira. Então Jesus já começa a falar sobre isso. E quem foi que plantou essa videira? Ele já começa também a dar um sinal para a gente. Quem é o agricultor? Ele fala: meu Pai é o agricultor. Então, Deus Pai
é o agricultor que colocou ali, que enviou o seu filho, olha só a palavra de Deus, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aonde está isso? É que no mesmo livro de João, no capítulo 3, toma nota aí, versículo 16, né? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, está bem ali explicado essa função do Senhor Jesus. Então, a gente dando essa introdução para a gente entender que não estamos aqui falando de agricultura, nem de viticultura, nada disso. Nós estamos falando aqui de vida com Jesus, de vida plena, e como isso se dá, quem foi que enviou Jesus, né? Tudo aqui de uma forma bem resumida, tá? E aqui também não estamos falando de questão de condenação e salvação, a gente já está falando para salvos e de frutificação daqueles que são salvos. Então, o que é necessário para essa pessoa que já é salva, para que ela frutifique e ela continue a frutificar. Então vamos ver esses versículos. Jesus começa assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais frutos. Então, quando a pessoa está em Cristo e ela não dá frutos, ela persiste em não dar fruto, pode ser cortada, né? Ela pode passar um momento aí de afastamento da presença de Deus, de afastamento da igreja, né? Ela pode perder a comunhão por algum tempo, né? Eu não estou falando que a pessoa que é salva, né, está perdendo a sua salvação. Isso não é possível, né? Pode ser que a pessoa não seja salva, esteja ali sendo enganada ou se enganando, né? Mas a pessoa que é salva, ela não vai perder a sua salvação. Mas ela pode passar por uns perrengues muito, né, desnecessários, né? Situações muito difíceis, por ela não estar frutificando, porque nós fomos escolhidos para dar frutos. Nossos frutos têm que permanecer. Então Jesus escolheu para que a gente venha dar fruto. E para a gente dar fruto, a gente tem que estar inserido nessa videira. Jesus é a nossa fonte de vida espiritual. Nós não temos vida espiritual, ou seja, a gente precisa entender isso. Nós não temos vida espiritual sem o Senhor Jesus. Nós só temos vida espiritual com Ele. Então precisamos estar inseridos nele. Outra coisa que chama muita atenção, né, que Jesus, ele fala: eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira. Ora, quando a gente fala que algo é verdadeiro, nós já estamos entendendo que também existem coisas que não são o quê? Verdadeiras, coisas que são o quê? Falsas. Tem muitas coisas que não são verdadeiras, tem muitas coisas que são falsas. Então Jesus está falando: eu sou a videira verdadeira. Então, o que seria isso, né? Falsas religiões que não levam a lugar nenhum, que não levam a Deus. Falsa moralidade, né? Aquela moralidade exacerbada, mas que não tem nada de espiritual, que não segue a Deus, né? Aquele rigor ascético, mas que não leva a lugar nenhum, preocupação com o comprimento, tamanho de roupa, se come isso, se não come aquilo, se faz isso, se não faz aquilo, mas que não tem nada pelo Espírito, é apenas o homem ali impondo a sua vontade. Isso aí também não tem condições, né, de fazer com que a pessoa ela seja salva, não tem condições de transformar a vida da pessoa. Então, essa falsa moralidade, as tradições, né? Não, aqui tem que ser feito dessa forma, né? Porque se não for feito dessa forma, Deus não vai operar. Primeiro que Deus não opera de acordo com a vontade do homem, Deus não opera de acordo com alguma coisa especial que eu, você ou a igreja ou qualquer um vai fazer. Não opera dessa forma. Deus é soberano e nós precisamos reconhecer essa soberania de Deus. Importantíssimo isso. Soberania de Deus. Então, a pessoa se submeter a isso. E nós temos aí uma série de imoralidade, de falsas religiões, de tradições
que são realmente totalmente afastados da videira verdadeira. Por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira. Tá? E ele fala também sobre essa legitimidade, tá? Para a pessoa dar fruto, a legitimidade da identidade cristã está no frutificar. Então, você é de Cristo, né? Você é salvo, você é salva, nós somos salvos, então nós temos que o quê? Frutificar. A nossa obra ela tem que estar transparente para todos, né? Não a obra para ganhar a salvação, mas a obra porque nós já somos salvos. É diferente, né? A evidência de que nós somos salvos, a evidência da nossa salvação. E o Senhor Jesus, ele mostra que ele, né, é como a videira, é ele que supre os ramos para que eles fiquem bem alimentados, para que eles fiquem fortalecidos e permaneçam inseridos na videira. É ele que faz, né, a limpeza desses ramos, ele que cuida de tudo para que esse ramo continue inserido na videira. E Jesus também fala sobre uma coisa interessante, que é a questão, né, do cortar. Né? O que é cortar? É disciplina. A disciplina é exercida por Deus. Muitas vezes tem gente passando aí por algumas lutas, algumas dificuldades, e ela está falando com Deus, dizendo, meu Deus, mas eu não entendo, né, por que eu estou passando por isso, né, por que eu fiz, por que eu não mereço, né, tem gente que está falando que não merece e tal, mas muitas vezes Deus está ali fazendo ali uma poda, uma porta na vida daquela pessoa de coisas que atrapalham a sua vida espiritual, coisas que podem vir a ser pedra de tropeço na vida espiritual dela, e ela precisa passar por aqueles momentos para que ela seja fortalecida e ela entenda. Então, ela só vai muitas vezes conseguir vencer de vez tudo aquilo, porque mesmo na prova, mesmo na luta, Deus ele sempre vai dar o quê? O refrigério. Deus ele sempre vai dar um momento que a pessoa possa respirar. Deus nunca vai dar uma prova que a pessoa não consiga suportar. Toda prova que Deus vai deixar nós passar, toda tentação, toda provação, ele vai dar um refrigério para que nós possamos resistir. Mas ela tem uma finalidade. Deus não prova ninguém, nós não temos um Deus sádico, né? Que ela está sofrendo, né? Vai sofrer mais. Não tem isso, né? Tem uma finalidade de aperfeiçoamento, de crescimento, de retirar coisas que estão na vida do cristão que Deus não se agrada e a pessoa precisa tirar. Então, Deus ele vai fazendo, né, todo esse trabalho de corta, de poda, para que a pessoa ela venha estar alinhada com a sua vontade, com a sua palavra. Então, Jesus ele vai falando sobre essa questão da videira, e muitas vezes a palavra que é usada até para botar terror nas pessoas, né? Olha, Deus vai te cortar e vai te lançar num lago de fogo ardente, né? No inferno e tal. Primeira coisa que nós precisamos logo entender de cara, que o inferno ainda nem sequer foi o quê? Inaugurado, né? Ele não foi inaugurado, ele ainda vai ser inaugurado. As pessoas estão lá no lugar de tormento, também não é um lugar muito bom, né? É um lugar que a pessoa está passando por sufoco, mas ainda nem chega perto do que vai ser o inferno. O inferno vai ser, para que haja a pessoa seja lançada nesse inferno, é necessário que haja uma condenação, né? E a pessoa não foi sequer julgada, ela vai ser julgada, né? Embora a palavra diga que já está condenado, né? A pessoa que vai para o tribunal do trono branco só vai o que? Definir sentença, porque a condenação já está certa, morreu sem Jesus. Não foi porque, mas foi porque deu o troco errado para a velhinha, foi porque passou a perna na criança, não foi por nada disso. Foi assassino, não foi porque foi assassino, porque foi estuprador, não foi por nada disso. A única razão pela qual essa pessoa foi condenada é porque ela não creu no Senhor Jesus. Todas essas obras malignas que veio no pacote é consequência desta incredulidade. Precisa entender bem as coisas, né? Assim como todo pacote bom daquele que se converte, das suas boas obras, também é consequência da sua salvação. Então, tanto a malignidade é consequência da incredulidade,
ponta, a benignidade é consequência da salvação. Então a gente precisa dosar bem as coisas para entender e não achar que nós somos os tais, nós somos os bons, como eu sou bom, né? Como eu sou benigno, nada disso. Nós, talvez não, com certeza que se tirar Jesus da nossa vida, talvez ele seja pior até do que as pessoas que a gente está aí olhando, fazendo besteira por aí, tá? Bom, 3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, nada podeis fazer. Deixa eu colocar a gente aqui para cá. Então, Jesus ele fala aqui o seguinte, né? Primeira coisa, né? Não há possibilidade de uma pessoa frutificar, presta atenção, irmãos, não tem condições de uma pessoa frutificar se não for através do Senhor Jesus. Ela pode até falsificar, mas ela não está frutificando. Por quê? O fruto não é só a ação, mas o fruto também é a intenção daquela ação. Vai do lado da intenção, a prática e a intenção que levou a fazer aquela prática. Então, para frutificar, é necessário que nós estejamos no Senhor Jesus. Você precisa estar no Senhor Jesus. Nós precisamos estar no Senhor Jesus para que nós possamos frutificar. Por isso que a gente vê pessoas que às vezes você fala, poxa, mas fulano está tantos anos na igreja, né? E continua a mesma coisa, não avançou nada, comete os mesmos erros, fala as mesmas coisas que falava quando estava lá na incredulidade ou quando estava lá naquela ferrala, né? Não muda, né? Porque não está inserido no Senhor Jesus. Então, muitas vezes você vê alguns desvios, né? Não vou dizer que às vezes desvios pequenos, mas são nocivos. Por exemplo, olha só, o Manuel, ele é o meu discípulo, né? Ou então falou, o Joaquim, ele é o meu mestre, né? A pessoa costuma falar isso. Isso é completamente errado, tá? Porque nenhum cristão, nenhuma cristã é discípulo de qualquer outro ser humano. Nós só somos discípulos do Senhor Jesus. Tá? Temos discipuladores? Temos, mas os discipuladores não estão fazendo discípulos para si, eles estão fazendo discípulos para o Senhor Jesus, e Ele é o único mestre, o Espírito Santo é o único mestre. Então é necessário que a gente entenda isso, né? Então quando ele diz, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado, né? No versículo 3. Então, esse é o poder da palavra. Então, você quer ficar limpa para frutificar? Olha para a palavra de Deus, medita na palavra de Deus e vê se a sua vida está alinhada com a palavra de Deus, né? Aí tem sempre aquela pessoa que gosta de criar problemas, né? Criar casos, né? Aí chega lá, aparece na igreja, né? O fulano, né? Com o irmão Beltrano lá, com 3, 4 esposas, né? Fala, mas irmão, que isso? Você está errado, né? Você está aí no adultério, você está com 3, 4 esposas, né? Deus diz que o homem se juntará à mulher e fará os dois uma só carne. Você está, como é que está essa situação? Mas não disse que era para olhar para a palavra de Deus? E eu vi lá que o Jacó, ele tinha, né? A Raquel, ele tinha ali, ainda tinha as servas das duas lá como concubinas. Então ele tinha 4. Eu estou alinhando a minha vida à palavra de Deus. Se o Jacó tinha 4 esposas, né? E a palavra de Deus diz que ele tinha 4 esposas, então também eu tenho. Lembra que Jesus falou, quando Jesus falou da dureza do coração, e ele fala do casamento ideal. Qual é o casamento ideal? O homem se juntará à sua mulher e os dois farão uma só carne. Não é 2, 3, 4, não. É uma só. Então a pessoa ela vai
e desvirtua, ela pega um texto lá do Antigo Testamento e esquece que Jesus disse: eu não vim revogar a lei. E a lei não fala de 4 esposas não, tá? Isso aí foi coisa do homem. Eu vim dar a ela o sentido perfeito. Qual é o sentido perfeito da lei? Lá no casamento, um homem e uma mulher, e nada mais, e nada mais. Só assim se faz uma só carne. Então, é só um exemplo. Ou então a pessoa vai lá e houve um problema na família, uma pessoa foi lá e matou um familiar seu, e ela vai lá e mata aquela pessoa e diz olho por olho, dente por dente. Quando foi que Jesus ensinou isso? Então, é isso que nós devemos observar. Então, não é desvirtuar. Nós temos aí um Novo Testamento, nós temos aí a doutrina dos apóstolos, o ensinamento do Senhor Jesus, e é isso que é a base da fé cristã. Senão a gente vai sair por aí fazendo besteira. A gente vai fazer besteira aí, olhando para aquilo que já está aperfeiçoado pela vinda do Senhor Jesus. Ele vai trazer o mandamento perfeito, né? O que ele fala também? Permanecer em mim. O que é permanecer em Jesus? É um envolvimento com a fé contínua, oração, palavra, obediência, tá? Para não te dar nome às coisas, né? E comunhão. Então, a fé contínua, ela exige que nós estejamos fazendo essas atividades. Então, o cristão ele precisa orar, mas orar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então, o irmão vem se queixar, mas o que houve? Eu estou orando aí mais de 3 anos para Deus aí, Ele não me dá uma resposta. Mas o que você está pedindo para Deus? O que você está falando para Deus? Estou pedindo a Deus que Ele me dê aí uma limousine, né? Me dê uma esposa ali que seja Nice, me dê... Mas vem cá, isso que você está pedindo é para glorificar a Deus ou é para glorificar a você mesmo? Então, a pessoa precisa orar, nós precisamos orar para a glória de Deus. E para isso nós precisamos conhecer o que é a glória de Deus. Para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, a oração ela tem esse princípio. Qual foi outra coisa que nós falamos aqui? Além da oração, é necessário que a palavra, né, fazer um estudo, a meditação na palavra para poder entender, né? Aí tudo bem, você estudou a palavra, você meditou na palavra, a palavra entranhou no seu coração, aí é necessário que você obedeça aquilo que entranhou no seu coração, senão não adianta de nada, né? O Tiago fala, se você conhece a palavra, né, conhece o mandamento, e depois sai e esquece de tudo, é que nem um homem que olha lá para o seu rosto no espelho e deixou tudo para lá depois. Não adiantou de nada, né? Então é necessário que aí haja um esforço para adequar a nossa vida à palavra de Deus, que a palavra de Deus vai esquadrinhar a nossa vida. Isso é necessário, né? Para que a gente permaneça em Deus. Já falamos aqui, oração, já falamos na palavra e agora também na obediência. Palavra que tem muita gente que treme de ouvir palavra obediência, né? Tem gente que tem aquela rebeldia para qualquer coisa, principalmente quando se fala das coisas de Deus, aí começa aqueles slogans, né, que não leva a língua, meu corpo, as minhas regras, né, isso, não sei o que e tal, e a pessoa ela não vê que nós temos que nos submeter à vontade e à palavra de Deus, que ninguém conseguirá de verdade, a verdadeira felicidade, fazendo a sua própria vontade, porque a nossa própria vontade ela é inclinada para a corrupção, para tudo aquilo que não agrada a Deus e principalmente para tudo aquilo que é nocivo para nós mesmos, coisas que são nocivas para nós mesmos, tá? Então a gente pensa em quantas pessoas ricas, famosas, poderosas, que se envolveram aí com os prazeres dessa vida, com drogas, com a promiscuidade, e deram fim às suas vidas de uma forma tão rápida. Quantos nós não conhecemos aí? Não precisamos citar não, nós sabemos. Nem pensar aí, vem uns 5, 10, assim, tranquilo na nossa cabeça, que morreram jovens, tristes, amargurados, dominados pelos vícios, dominados pela promiscuidade,
com a vida sem sentido. E o que adiantou serem ricos? O que adiantou serem famosos? E o que adiantou serem idolatrados? Porque sem Deus o homem não é nada. Sem o Senhor Jesus o homem não é nada. E a outra coisa que é importantíssima, mas isso é muito importante para nós, é a comunhão. Comunhão. Então, isso que nós estamos aqui fazendo hoje, né? Estamos fazendo um esforço aí para trazer a irmandez aqui para a comunhão hoje, né? Por problemas técnicos, mas porque é necessário que nós tenhamos comunhão para que a igreja ela seja fortalecida, para que uma palavra, por exemplo, o irmão Luiz pegou uma palavra, essa palavra vem me edificar e vai edificar os irmãos, né? Eu prego aqui uma palavra, vai edificar os irmãos, vai edificar todos. Então, essa troca de informação, essa troca de palavra, quando eu vou lá numa igreja, ou mesmo num vídeo, e vejo um irmão pregando lá, falando, aquilo está me edificando. É a mesma coisa quando vocês fazem isso e vê uma pregação idônea, né? Por favor, né? Uma pregação que vai construir uma coisa de boa na sua vida. Você está tendo comunhão, você está participando daquilo ali, né? E a comunhão também com a igreja, né? Você está reunido com os irmãos em comunhão com a igreja. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. Deixa eu ajeitar aqui. Então, comunhão, tá? Só para a gente começar, só nessa parte aí. Então, quando a pessoa permanece, no versículo 7, vamos rever o 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, né? O 7, né? Pedireis o que quiserdes e vos será o quê? Feito. Então, quando a pessoa permanece no Senhor Jesus, nós já vimos, né? Ela está ali orando, ela está meditando na palavra, está obedecendo, ela tem comunhão. Então, quando essa pessoa abrir a sua boca para falar com Deus, para pedir alguma coisa com Deus, com certeza essa pessoa não vai pedir qualquer coisa. Ela vai saber direitinho o que falar com Deus. Ela vai saber aquilo que glorifica a Deus. Então, ela vai ser dirigida pelo Espírito Santo na sua oração. Então, muitas pessoas aí amarguradas, tristes, dizendo que vai deixar a igreja, dizendo que perdeu a sua fé, porque elas têm orado de acordo com a vontade delas próprias, dos seus próprios desejos, e têm esquecido que nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então, é necessário essa questão, né? Quando a pessoa ela permanece, quando ela cumpre todos esses requisitos, ela vai orar de acordo com a vontade de Deus, ela vai saber o que falar com Deus na sua oração. Quando ela abrir a boca para falar com Deus, né, ela vai ter a direção do Espírito Santo. É importantíssimo isso, né? Porque as nossas orações, elas passam a ficar alinhadas com a vontade de Deus. Nós alinhamos a nossa oração à vontade de Deus, tá? E também é preciso reconhecer, e já foi dito aqui, que sem o Senhor Jesus, no versículo 5, nós não podemos fazer nada. Tá? É isso mesmo, né? Não, mas eu posso fazer muitas coisas. Eu não era da igreja, né? Eu fazia, né? Tem gente que até pintava o 7, né? E tal, né? Nada de bom. Vamos botar aí nada. Nada que glorifique a Deus. Nada que edifique. Sem o Senhor Jesus, nós não conseguimos fazer nada de bom, nada que glorifique a Deus, somente com Ele em nossas vidas. Por quê? Porque passa a dominar aquela inclinação da carne, aquela inclinação para as coisas que desagradam a Deus. E não é, às vezes a pessoa vai se afastando, ela pensa que ela vai dar um pulo e sair de perto de Deus. Não, é aos pouquinhos. É um dia que a pessoa fala, hoje eu não vou orar, aí amanhã também não, daqui a pouco está uma semana sem orar, daqui a pouco ela deixa de ler a Bíblia, daqui a pouco ela deixa de ir para a igreja, quando vê ela está completamente afastada de Deus. Então é isso, nada de bom, começa a praticar as mesmas coisas, quando vê está praticando as mesmas coisas, e até piores que ela praticava antes de ter comunhão com Deus, antes de ela começar a ter comunhão com os irmãos. Então é importantíssimo isso aí, a gente verificar. Versículo 8. Nisto é glorificado em meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus
discípulos. Então, nós falamos já alguns cultos, e a gente vai ficar repetindo isso mesmo, a questão do fruto e a questão do dom, né? O dom de Deus para os homens. Ninguém, eu tenho o dom, tem não, o dom é de Deus, e Deus te usa para curar, Deus te usa para profetizar, Deus te usa para operar maravilhas, Deus te usa para ciência, Deus te usa para várias coisas. Amém. Dom de Deus. Agora, o fruto não é para a nossa glória, para a nossa glória pessoal. Nossa, olha como o irmão, né, ele é tão manso, né, como o irmão é tão generoso, bondoso, né, como ele é tão amoroso, como ele é tão temperado, né, como ele tem uma temperança. O fruto não é para a glorificação pessoal nossa, mas é para a glorificação de Deus. Está vendo aquela pessoa lá? Aquela pessoa que era iracunda, aquela pessoa que era maligna, aquela pessoa que era incrédula. Olha o que Deus fez na vida daquele homem, olha o que Deus fez na vida daquela mulher, aquele homem que vivia bêbado, aquele homem que chegava em casa todo dia, era aquela confusão com a mulher e com os filhos. Olha aquela mulher que só vivia xingando todo mundo, brigando com todo mundo, aquela mulher que era depravada. Olha o que Deus fez na vida daquele homem, olha o que Deus fez na vida daquela mulher. Então, quem é que está sendo glorificado aí, irmãos? O próprio Deus. O fruto, ele é para a glória de Deus. Então, somos nós glorificando a Deus com a nossa própria vida. Nós glorificamos a Deus com o nosso viver, né? Então, isso é importante a gente ver. Também, o fruto é uma evidência da nossa legitimidade como que discípulos do Senhor Jesus. Tá? Então, é uma evidência da nossa salvação. Aquele ali é salvo, né? Só naquele ali realmente é salvo, né? Ou ele tem grande possibilidade de ser salvo, porque realmente o fruto do Espírito está naquela pessoa, né? Ela aguenta ali, o outro xinga, briga e tal, e ela fala na maior mansidão, responde, né? Com educação, fica sempre ali na mansidão. Então, isso é o fruto que glorifica a Deus e que é uma evidência da transformação que o Espírito Santo está fazendo, né? Não acabou não, tá? Isso é gradual. A santificação é um processo gradual. Está fazendo dentro de cada um de nós. E para isso nós temos que buscar. Lembra que nós já falamos aqui da poda, né? Podar, cortar aquelas coisas que Deus não se agrada em nossa vida. Então Jesus, ele está sempre cortando, limpando em nós essas coisas, né? E aí ele vai usar aquilo que lhe aprouver, né? Aí ele vai usar aquilo que lhe aprouver. Então a gente sabe que Deus, ele tem várias maneiras de agir, e com cada um de nós, ele conhece a nossa estrutura, cada um de nós, ele vai agir de uma forma específica, ele sabe como cada um de nós vai reagir, né, a essas ações. Mas ele vai trabalhando em cada um de nós, vai podando cada um de nós, vai cortando em cada um de nós, para que nós estejamos aqui alinhado com a sua vontade, com a sua palavra. Aí Jesus fala assim, né, já chegando já no finalzinho, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se permanecerdes nos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo seja completo em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, tem muita gente que fala, eu amo o Senhor Jesus. E aí, a pessoa pode dizer, mas isso é uma coisa tão abstrata, né? O que é amar o Senhor Jesus? Né? O que é amar? Então, cada um de nós, a pessoa pode dizer para você, né? De repente você tem uma namorado, filho, né? Marido, esposa, pai, um filho, e você recebe essa declaração, né? Eu amo você, eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo minha namorada, né? Você recebe essa declaração da pessoa amada. Muito bem. Mas aí você olha
essa pessoa diz que me ama, né? Não se preocupa comigo, não liga para saber como estou, não lembra do dia do meu aniversário. Essa pessoa fica tão distante de mim, mas que tipo de amor é esse? Eu fico doente, ela não vem cuidar de mim, não vê como está o meu estado, né? Ela só me procura quando ela precisa de alguma coisa. Não precisa responder para mim, mas responda aí para vocês mesmos. Vocês acham que isso é amor? Né? Eu acho que não. Né? Na minha concepção de amor, acho que está muito distante de amor. Então, cada um de nós tem aí os seus parâmetros, né? Para identificar o que é o amor e o que não é o amor. Todos nós temos os nossos parâmetros. E o Senhor Jesus, conhecedor, né, esse Deus poderoso, maravilhoso que nós temos, conhecedor da nossa estrutura, ele não deixou solto, abstrato, eu amo vocês, oba, toda forma de amor válida, né? Vocês já ouviram isso, eu sei que já, né? Não vale não, pessoal, cuidado. Não é assim que ele deixou parâmetros bem definidos. Vocês viram na palavra aí o que ele falou? Se guardares os meus 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Isso é ou não é um parâmetro? O que acontece se eu não guardo os mandamentos dele? Se você não guarda os mandamentos dele, se a igreja não guarda os mandamentos dele, não está permanecendo nesse amor. Está bem claro, isso aí é evidente. Então existem, irmãos, parâmetros concretos para identificar quem ama e quem não ama o Senhor Jesus. E se nós queremos amar o Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro, né? O que é que nós iremos fazer? Cumprir os parâmetros. Que parâmetros? Os mandamentos. Não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. Foi deixado algo concreto para que a gente não ficasse perdido ou fosse levado ao vento de toda e qualquer doutrina, como muitos querem fazer por aí. Entenderam? Então, existe sim parâmetros, obedecer os mandamentos, né? Então, fugir da impureza, fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus, cortar, deixar Deus podar, meu filho, deixa eu podar, deixa, Senhor, nem só deixa, pede a Ele para podar, pede a Ele para tirar, está sem força, pede, Senhor, quero vencer isso, tira isso de mim. É isso que estar buscando, né? É cumprir esses mandamentos, obedecer esse mandamento que Jesus deixou como evidência daqueles que o amam. Evidência daqueles que amam o Senhor Jesus é o cumprimento dos mandamentos. Eu não estou falando que é evidência de salvação, tá, gente? É outra coisa, né? Evidência daqueles que amam o Senhor Jesus. Mas uma vez que você é salvo, é impossível que você não ame ao seu Salvador. Né? Glória a Deus. E por isso que aí a gente precisa usar, né, aquela inteligência do Espírito que Ele dá para nós. É por isso que Ele vai dizer coisas aqui como: aquele que não permanece nele, que deixa de frutificar, que fica seco e infrutífero, o que ele é? Cortado. Olha aí, ó, cuidado com isso. Cortado, queimado, jogado fora. E aí pronto, aí já vem o outro lá falando: ah, mas ele não era salvo, como é que ele perdeu a salvação? E quem disse que ele falou isso? Aqui pode ser situações complicadas que a pessoa vai ter que enfrentar na vida para ser reenxertado. Lembra que aquele que corta tem poder de reenxertar, né? Então, por que a videira é verdadeira? Porque tinha uma videira que foi plantada para ser videira verdadeira e se tornou uma videira brava. Quem foi esse, irmãos? Jael, videira brava, se voltou contra o seu Messias, o seu Salvador. Então, Jesus foi lá, pegou a videira verdadeira e enxertou aqueles que não eram os escolhidos, que não eram os filhos da promessa, para serem agora, a partir de agora, os filhos
da fé. Pela fé nós somos salvos. Então, o que tem... Jesus, quando ele lança no fogo, muitas vezes aí, é lançado numa prova, é lançado numa situação muito difícil, para a pessoa olhar para o seu Deus, para a pessoa se arrepender, para a pessoa buscar um conserto, né? Agora, pode acontecer daquela pessoa continuar resistindo. Lembra que Paulo ele fala sobre como pessoas que são salvas como pelo fogo, né? É aquele velho, né? Os canela de fogo gostam muito disso, né? Prepara e leva. Meu filho, não vai frutificar? Vai continuar nessa situação? Então, para que eu não perca, porque eu não vou voltar atrás na minha palavra, você já está salvo? Preparou e levou. Glória a Deus, foi salvo, né? Mas não precisava ter saído tão precoce, não precisava ter passado por perrengue, não precisava passar por tanto sofrimento, mas simplesmente porque parou de frutificar, parou de fazer as coisas que Deus agrada, e Deus, tá bom, já está salvo, já obteve. Estou falando quem é salvo, tá? Estou falando quem acha que é, estou falando quem é salvo sabe que é salvo, tá? Quem é salvo sabe que é salvo. Então ele vai pegar e vai preparar e levar aquela pessoa. Então é importante isso, né? Nós sabemos que somos salvos, por quê? Porque nós não resistimos a Deus. Quando Deus fala com a gente se sensibiliza, a gente fica triste quando a gente vê que fez alguma coisa para trazer tranquilidade. Tem gente que fica preocupada, não fala, quem é essa? Quando a pessoa é salva, ela se preocupa com Deus, ela se preocupa com aquilo que Deus está pensando a respeito dela, ela se preocupa se ela está agradando a Deus. Quando ela está fazendo algo que desagrada a Deus, se entristece, ela se preocupa, ela não vive uma vida espiritual irresponsável. Só para a gente ficar um pouco mais tranquilo quanto a essa questão, né? Então, se você tem essa preocupação de agradar a Deus, se você mesmo está passando por uma situação difícil, não está conseguindo vencer, mas você se preocupa em orar por isso, em querer vencer isso, você é quase certo, né, que isso não pertence a mim, pertence a Deus, que você é uma pessoa salva. Continua lutando, continua orando, continua buscando na palavra. Se você conhecer pessoas idôneas, irmãos, irmãs idôneas na fé, que vão te ajudar em oração, busque ajuda em oração para isso aí, entendeu? Não desista, continua na sua caminhada. O objetivo dessa palavra não é fazer ninguém se afastar, pelo contrário, é a pessoa ter comunhão com Deus, passar a viver uma vida de obediência, passar a viver uma vida de oração, ter uma transformação real na sua vida espiritual, né? Então, o que nós podemos ver? Eu anotei aqui umas aplicações práticas, né? Na vida pessoal, buscar intimidade diária com Cristo por meio da oração, da palavra e da prática da obediência, através da aplicação, uma coisa importantíssima, né? Autodisciplina, alinhada à palavra de Deus. Então, buscar alinhar a vida à palavra de Deus e ter uma autodisciplina, você mesmo se corrigir, tá? Não é esperar vir a correção, ou vou esperar o pastor falar, vou esperar o diácono falar, vou esperar Deus falar. Não, a palavra, Deus já está falando, você viu na palavra, está errado, não tem o que questionar. Irmão, irmã, se você viu na palavra, Deus já está falando com você está esperando o quê? Uma vozinha para falar com você? Ele pode até fazer isso, mas não tem necessidade. Você não crê? Se você crê, a palavra está falando com você. Então isso é prática de fé, tá? Aceitar a disciplina de Deus e da pessoal nossa, né? Como parte do processo de crescimento. Sempre que tomar uma decisão errada e sofrer as consequências deste ato, reconhecer o erro, tá? Não continua não, por favor, pedir perdão para Deus, tá, irmãos? Não adianta, eu tenho que falar com Deus e buscar a misericórdia de Deus, tá, irmãos? Então busca a misericórdia. E onde está essa misericórdia? Lá na cruz, né? Senhor Jesus, a obra que já foi feita, tá? Então ele perdoa, tá? Não tem, não, porque eu vou ter que esperar na fila, né? Para ir ver isso, não, né? O perdão, ele é automático, se o arrependimento é sincero de coração, o perdão vem automático. Entendendo a disciplina de Deus. Então, muitas vezes a pessoa ela vai sofrer as consequências dos seus atos, né?
Então Deus ele fala que nós não devemos ser avarentos. Tem gente que tem o olho maior, né? É um ditado antigo aí dos nossos avós, o olho maior do que a barriga, né? Aí ele vê aquela situação, né, financeira que oferece vantagem para ela, você vai botar R$100 e você vai ganhar 10 mil, é a pessoa endoida, né? Ela bota lá e ganha a primeira vez, daqui a pouco está numa situação de tem que vender tudo, está toda enrolada. Por quê? Porque realmente ela foi uma pessoa avarenta, ela não viu que deveria ter cuidado. Então, são consequências. Você vai orar para Deus ter misericórdia, para, na medida do possível, Ele vai dando alívio, né, e tal, até que você possa sair daquela situação. Mas você sabe que você não está sofrendo consequência de decisões que Deus tomou sobre a sua vida, mas consequência das decisões que você mesmo tomou. E Deus está permitindo que venha a disciplina para você aprender, e tem que aprender, não é preciso que você vá cair em outra, né? Tem que aprender e praticar as coisas direitinho de acordo com a palavra, tem que ser prudente, né? Então, isso vem muito para o aperfeiçoamento nosso, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, você às vezes passa por um dissabor na área emocional, na área sentimental, porque não estava observando a palavra, né? ao viver nessa área. E aí, Deus ele permite você passar por aquele dissabor, mas não é para que você fique no eterno sofrimento, com aquela eterna dor, é para que você se aperfeiçoe, você venha adequar a sua vida à palavra dele, e com certeza Deus ele vai fazer com que você tenha medo de sair daquela situação, vai ter um crescimento espiritual para você. Então eu preciso aceitar aí quando Deus nos disciplina. Então às vezes nós estamos passando por situações na nossa vida que é a disciplina de Deus, atitudes erradas que nós tomamos, decisões erradas que nós tomamos, e aí vem o cipó e a gente tem que suportar, né? A disciplina, Deus só disciplina aquele que Ele ama. Então, quando Deus nos ama, Ele vai nos disciplinar. Então, entender isso e aceitar isso e pedir a misericórdia de Deus. Outra vida comunitária, se você tem uma igreja que não está conforme as Escrituras, ora a Deus e vai embora. Pede direção de Deus e vai para uma igreja que Deus estiver dirigindo o seu coração. Não fica não fica. Quanto mais tempo você ficar, é mais prejuízo, tá? Vai embora a Deus e pede direção, ok? Então os ensinamentos na vida comunitária, né, tem que estar de acordo com a palavra do Senhor, tá? Outra coisa, relacionamento fraterno entre todos da congregação, e quando é a congregação, não é só a nossa congregação, é a congregação da igreja invisível geral, né? Vou falar de congregação universal, mas não vamos misturar, né, gente? Não estou falando da outra não, né? Estou falando da universal como aquela igreja invisível do Senhor Jesus, tá? Tem que ter um relacionamento fraterno, não pode haver desavenças, partidarismo, divisões dentro da igreja, não pode, tem que haver ali um espírito de fraternidade, uma disposição para ajudar. Isso é a igreja tem que estar nesses fundamentos. E finalmente a missão, né? Quando falamos do amor de Deus e cuidamos de nossos irmãos em Cristo, estamos o quê? Frutificando, né? Você fala de Jesus para as pessoas, mesmo do seu jeito, né? Gente, não precisa você chegar e fazer, né, uma forma super formal ou ler 10 versículos, não. Você às vezes cita um versículo da Bíblia, dá uma mensagem de fé para aquela pessoa, você está falando da palavra de Deus, de repente vai frutificar muito mais do que se você fizesse um sermão de 2 horas ali, né? A pessoa vai entender muito melhor, de repente aquilo que Deus queria falar com ela, usou a sua boca e aquilo ali vai frutificar, tá? Então, quando nós estamos aí falando do amor de Deus, quando nós estamos tendo cuidado com os nossos irmãos, nós estamos frutificando, tá? E a outra coisa que Jesus falou, né, do gozo dele, do gozo da igreja, tá aí um sentido, né, de alegria. O crente tem que ter alegria pela salvação, né? O crente está amuado, né, triste, só vive amuado, só vive triste, só vive reclamando. Cadê a alegria da salvação? Cadê a alegria das coisas que estão por vir? Mesmo que nós tenhamos provas, lutas, dores, situações adversas nessa vida, cadê a alegria da salvação que cabe a nós como crentes ter, né? Importante. Irmãos, a mesma coisa, nós temos aqui esse celular, né? Celular. Ok? O que adianta eu ter esse celular? Que tem várias funções, né? Nem é de primeira linha, mas tem muitas funções aqui, tem muitos que eu nem uso.
e muito útil, né? Para trabalhar, né? Para o meu dia a dia, para a igreja, muito útil, correto? Mas qual a utilidade que tem esse celular, meu, seu, se ele não tiver bateria? Né? Se ele estiver completamente descarregado, ele serve para alguma coisa? Qual a utilidade do cristão se ele não tiver com o Espírito Santo de Deus? Para que nós servimos? Então é uma busca constante. Para estar com o Espírito Santo de Deus, precisamos estar inseridos na videira, ou seja, inseridos no Senhor Jesus, né? Estar regados pela palavra de Deus, tem que estar irrigado, nosso ser tem que estar irrigado da palavra de Deus. Então, para a gente fechar aqui, só algumas frases de conclusão: só podemos frutificar se permanecermos em Cristo, tá? A salvação é um ato único e exclusivo do Senhor Jesus para os escolhidos. Você não perde a tua salvação. Amém? Não perde a sua salvação. Você é salvo? Então fica tranquilo, você não perde a sua salvação. A evidência da salvação para os escolhidos é a permanência em Cristo. Nós já vimos o que é, não vou repetir tudo de novo, né? Nós já vimos. Se quiser, você volta a fita aí que você vai ver. Permanecer em Cristo, a evidência da nossa salvação. Através do que? Da oração, meditação da palavra, comunhão, obediência e principalmente fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O resultado de tudo isso é que o nosso Deus está sendo glorificado. A vivência prática de amor e a plena alegria. Então, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém? Que essa palavra tenha trazido edificação aos nossos corações, né? Trazido paz, trazido direção, né? Principalmente, né? Que Deus tenha abençoado aí a sua vida, a sua casa, a sua família, através dessa palavra. Eu vou passar agora para o irmão Luiz a palavra, para que ele faça aí as considerações, aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, eu vou passar rapidamente aqui. O senhor falou muita coisa, eu não anotei tudo, senão vai ficar longo demais. Eu gostei quando o senhor falou da questão que ali fala, né, a videira verdadeira, e nós temos realmente muitas videiras falsas, né, falsas religiões, seitas, que enganam a muitos. Então isso é muito importante. Outra coisa que o senhor falou, né, o senhor falou até agora em celular, Jesus é a nossa fonte de vida espiritual, e é verdade. O senhor falou também, né, que encontrou a videira, né, eu até comecei aqui a escrever, né, que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, semelhança, e depois o senhor falou que Deus enviou o seu Filho unigênito, né? Isso também é muito importante. E é uma coisa que nós precisamos, o senhor falou da enxertia, né, que está lá no Paulo, acho que é o Paulo Romanos, não é isso? O senhor deu uma pincelada lá, e que somos nós, né? Mas aí não vamos entrar, senão é outra pregação. E que eu acho muito importante, que as pessoas não devem se preocupar com isso disso, é que tem lá a questão do joio do trigo, e na igreja, sim, na igreja que nós estamos, na igreja de Jesus Cristo, sim, tem muita gente que não é salva. Tem mesmo. Então, isso não... Temos nós, como o senhor falou, a questão que eu acho, não, que eu tenho certeza que quando a gente se preocupa e pecou, porque nós não tivemos aquela disciplina e tudo mais, isso é a verdadeira prova que o Espírito Santo nos incomoda, que o Espírito Santo mora, está em nós, habita em nós, né, reside em nós, e que quem está sentado do seu lado pode não estar, pode realmente estar lá, mas não ser um chamado e um escolhido. Então, pastor, muito boa
muito boa a sua pregação de hoje. Eu acredito que semana que vem o senhor vai continuar e tem coisas muito interessantes, né? A partir do 12, né? E vamos ver. Então Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família e tudo que aprove a Ele que o Senhor tomasse conta nessa terra. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Luiz. Nós agora vamos naquele momento de oração. Antes disso, eu gostaria de avisar a igreja que domingo que vem nós temos a Santa Ceia do Senhor, né? Então, preparar aí o pão, o suco de uva, né? Deixar aí reservado na sua casa. Você que já é batizado, você que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, está congregando já na igreja, vai participar da Santa Ceia aqui conosco, dos elementos, do pão, do suco de uva, né? Em total reverência a esse Deus maravilhoso. E você que ainda não cumpriu todas essas etapas, participa do culto, participa da oração, e Deus vai abençoar todos, né? Pela nossa obediência e pela nossa fé, né? Em nome do Senhor Jesus. E vamos agora, aquele momento da oração importante, né? A nossa oração, que você coloca diante de Deus a sua vida, você coloca diante de Deus as lutas que você está enfrentando, os problemas que está enfrentando, né? Não deixe de colocar tudo mesmo, tudo sem exceção, mas não deixe de priorizar a parte espiritual. Então a palavra de Deus é bem clara para nós, Jesus ensinando: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então coloque diante de Deus com prioridade as coisas espirituais e busque muito isso em primeiro lugar. E outra coisa, não se esqueça de sempre procurar alinhar a sua oração, mesmo aquelas necessidades seculares, ao que está na palavra de Deus, né? Associar as promessas de Deus à oração é muito bom, né? Você tem uma base, né? Não tem quando você vai pleitear alguma coisa lá na justiça, você buscar uma base legal. Então você vai falar alguma coisa com Deus, você não vai convencer a Deus, né? Quem convence a nós é Deus, é o Espírito Santo. Nós não convencemos a Deus, mas você vai reconhecer diante de Deus que aquelas promessas foi Ele que fez para nós, né? E mostrar que você tem um conhecimento da palavra de Deus, que você dá valor às coisas de Deus, e assim você vai estar fazendo uma oração que Deus, Ele se agrada. Então procurar conhecer a palavra de Deus, quais são as promessas de Deus para as nossas vidas, né? E quando for fazer a sua oração, embasa a sua oração nestas promessas, que aí você vai ver um crescimento espiritual, um frutificar espiritual e resultados melhores nas suas orações. Amém? Então o irmão Luiz vai fazer agora a oração, né? Vai colocar aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele nessa oração, e nós vamos estar concordando com o irmão Luiz, vamos estar concordando com todos que vão estar orando aqui conosco, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos começar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação, pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, estamos todos aqui em concordância diante de Ti, colocando nas Tuas mãos as nossas necessidades, os nossos pedidos, as nossas aflições. Senhor, queremos Te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga paz aos nossos corações e que o Senhor receba e nos traga respostas segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade em relação às nossas aflições, necessidades e preocupações, porque sabemos que o Senhor é o Deus que supre todas as coisas. E nós sabemos muito bem que, em primeiro lugar, está o Teu reino e a Tua justiça. E que demais nós sabemos que tudo que nós necessitamos nos será acrescentado. Quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor livre o Brasil do caos econômico, político, do caos jurídico, da fome, da miséria, que o Senhor abençoe os campos, as indústrias, ao comércio e à prestação de serviço. Que o Senhor alcance aos nossos representantes legais, para que tenham entendimento que estão lá para servir a nós e não nós para o servir.
Quero pedir que o Senhor livre o Brasil da escravidão de uma ideologia nefasta que empobrece e leva o povo à miséria. Eu quero pedir que o Senhor livre o Brasil da fome e que o Senhor permita que tudo que está nos escravizando no momento seja lançado por terra, que os nossos inimigos sejam todos confundidos entre eles mesmos, que possamos livremente ter liberdade no nosso país. Guarde e cuide as pessoas que vão aos hospitais, aos presídios e a outros países para levar a tua palavra. Eu também peço que o Senhor guarde, cuide e proteja o Estado de Israel. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então vamos orar a Deus, vamos agradecer Ele por mais essa oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos, né, para cultuar o Seu nome, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença, agradecendo ao Senhor pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por tudo aquilo que o Senhor supriu em nossas vidas, especialmente pela Tua salvação. E eu quero nesse momento também concordar com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida fez ao Senhor nesse momento, tudo que foi colocado diante do Teu altar, ao coração do irmão Luiz. Seja o Senhor trazer uma resposta a cada pedido, a cada oração, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, também eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor conceda a todos que estão orando agora conosco, todos que irão orar através dos vídeos, às suas casas, às suas famílias, a todos e tudo que estiver relacionado a cada uma destas vidas, Pai. Uma semana repleta da Tua presença, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Seja o Senhor a guardar, proteger, livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a suprir a cada uma de suas necessidades, Pai, em nome do Senhor Jesus, guardando todas as suas idas, estados e voltas em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa também esse final de domingo, que seja o final de domingo abençoado na presença dos seus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que vão se deslocar, aqueles que estão em deslocamento, que o Senhor os guarde, proteja, livre de todos os males. Aonde essa pessoa for, que ela vá com a Tua bênção, que ela leve a Tua bênção até aquele local, que as pessoas que a recebam sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor esteja cuidando de todos os passos de cada um destes em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e da Tua presença santa e maravilhosa. Que nós possamos alinhar nossa vida à Tua palavra, à Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Ao término deste culto, leva a todos aos seus destinos de segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estender a mão para cá, vamos receber a bênção de Deus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que você tenha aí um excelente final de domingo. Que Deus conceda a você e a todos os seus uma semana muito abençoada, né? Repleta da presença do Senhor. Que você fique bem, que você fique na paz do Senhor Jesus.